Olá, meus amigos, estamos chegando aí com mais uma lição da Escola Sabatina, né? Mais uma quarta-feira aí pra gente dar início na lição de hoje. Hoje é 30 de março, né? O título da lição de hoje é a criação da humanidade, né? Observamos aqui, né, na lição que nós estamos estudando que foi no sétimo dia que Deus ele criou a humanidade, no sétimo dia, né? O sexto dia faz parte da criação da humanidade. Observamos o seguinte, que os seres humanos são o clímax da criação, o propósito para o qual a Terra foi feita, né? Tem uma pergunta que diz assim, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 29, e em 2:7, quais eram essa conexão entre as duas versões diferentes da criação da humanidade? As duas versões diferentes da criação e da humanidade. Vamos ver quais são essas duas versões, né? Para que a gente possa compreender a lição desta quarta-feira, né? E a gente observa que a gente tem que compreender a criação aqui do sexto dia, né? De somente a humanidade foi criada a imagem divina. Com frequência, se essas fórmulas têm sido limitadas-se à natureza espiritual da humanidade, ou seja, a ideia de que a imagem de Deus significa apenas a função administrativa de representá-lo ou a função espiritual de relacionamento com ele ou com outro. Observamos aqui nessa primeira parte aqui que diz o seguinte: Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus. Deus criou o ser humano, né? Às vezes eu penso assim, mas por que Deus cria o ser humano a sua imagem? Por que Deus criou o ser humano a sua imagem? E a gente observa o seguinte, né? Que Deus ele cria um relacionamento com o ser humano. É por isso que Deus criou o ser humano, a imagem dele, assim parecido com ele, tanto fisicamente como, né, materialmente, porque Deus queria ter um relacionamento com o ser humano, né? Naquele momento Deus queria ter um relacionamento com o ser humano, e foi dessa forma que Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Embora essa interpretação seja correta, não abrange-se a importante realidade física, né, da criação. Ambos as dimensões estão no fato de incluída as duas palavras, imagem e semelhança, que descreve nessa processo de Gênesis capítulo 1, verso 26, enquanto a palavra hebraica, né, fala sobre a imagem. E a gente observa o seguinte, eu vou acrescentar um pouquinho aqui, para que a gente possa compreender mais. Observamos o seguinte, Deus criou o homem à semelhança de Deus. Por quê? Será que foi por acaso que Deus não vai criar um homem parecido conosco? E a gente observa o seguinte, na hora que Deus foi formar o ser humano, Deus já viu que lá na frente, há muitos anos na frente, a descendência do ser humano, essa pessoa iria disputar com a serpente. E a gente observa que Jesus Cristo foi humano e ele foi Deus, né? Ao mesmo tempo, quer dizer que a semelhança física e espiritual já apontava para esse semelhante aí, para essa descendência de Adão e Eva, que foi Cristo Jesus, né? A gente observa que tanto foi por isso que Deus fez, né, o homem à sua semelhança, porque um dia Cristo ia ser igual a nós, Deus ia ser igual a nós, assim como Cristo foi, né? A noção hebraica da imagem de Deus deve ser entendida como sentido integral-se da visão bíblica da natureza humana. No texto afirma que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus, física e espiritual, né? Que eu já falei. A gente observa o seguinte, né? A escritora Ellen White, ela fala o seguinte, quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia-se na sua natureza física, intelectual, espiritual e semelhança de seu Criador. Isso era Adão, quando foi formado, que ele saiu das mãos de Deus,
ele tinha essa semelhança tanto fisicamente como espiritualmente. Essa era a imagem que tinha de Deus em Adão. Né? E a gente observa o seguinte, que essa compreensão integral-se da imagem de Deus inclui corpo físico e se refere também a outros relatos da criação, qual diz que o homem tornou-se um ser vivente, em capítulo 2, verso 7, né, intelectual, mais alma vivente. Vemos lá que quando Deus cria o ser humano, né, ele, capítulo 2, verso 7, ele sopra ali nas suas narinas e o homem passa a ser o quê? Um ser vivente. Passa a ser o quê? Uma alma vivente. Então, é dessa forma que nós podemos observar que Deus cria o homem e a mulher à sua semelhança, né? Deus sempre quis ter um relacionamento com o ser humano bem de perto, à sua semelhança, né? Observamos que Deus tem esse carinho por nós, tem esse amor e sempre quis estar ao nosso lado. Que Deus possa nos abençoar com essa mensagem, nós possamos a cada dia procurar compreender muito mais a respeito desse relato que fala sobre a criação do homem.